de fazer discípulos, ano de retornarmos às origens da palavra do Senhor. Então nós estamos aí trabalhando esta temática nesse ano, e aí nós estamos aqui com o tema desta noite: é tempo de fazer discípulos. Pastor, da onde a igreja tirou esse tema, gente? Da Bíblia. Não tem para onde fugir. Na grande comissão, Jesus deu uma ordem. Não é um pedido. Está no imperativo. Portanto, ide e fazei discípulo. Ele não pediu, ele mandou. Ele não falou se possível, se der, se tiver condição, se for um tempo favorável, faça discípulos. Não. Ele mandou fazer discípulos. Então nós estamos aqui numa prática imperativa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. No segundo módulo do Ministério de Ensino, a primeira aula que nós damos, Jesus, Senhor da Igreja. Por que precisa ficar entendido na nossa mente que Jesus é o Senhor da Igreja? Porque a fala dele é uma ordem. E ele, como Senhor da igreja, ele nos deu orientações e indicações. Ele nos deixou princípios. Esses princípios precisam ser obedecidos e seguidos. Então, nós, como discípulos de Cristo, que viemos aqui fazer parte da igreja, nós precisamos deixar os nossos entendimentos particulares e voltarmos à essência bíblica: fazer discípulos. Toda a nossa estrutura organizacional que nós temos, ela serve para nos ajudar e nos auxiliar. Mas a primazia da igreja neotestamentária, que é a igreja de Cristo, é fazer discípulos. É ensinar as pessoas a guardarem a sua palavra. Então nós que estamos aqui temos uma ordenança, temos uma obrigação. Pastor, então os pastores, os diáconos da igreja têm que fazer discípulo? Não. A grande comissão é a igreja representada, líderes e liderados. Todos são chamados a fazer discípulos. Independente da função que você desenvolva na igreja, independente da sua condição, independente da sua capacidade intelectual, toda a congregação, toda a igreja é chamada para fazer discípulos. Não é uma escolha. É a minha identidade como discípulo de Cristo, é formar novos discípulos. Se eu sou discípulo de Cristo, eu preciso fazer outros discípulos. É uma continuidade. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo fala isso, o pastor Edenilson pregava isso de manhã, que nós estamos aqui para dar continuidade ao trabalho dos apóstolos, que passou para os discípulos e veio passando, chegou até a nós, e nós vamos dar continuidade. Então, tudo aquilo que nós recebemos dos nossos discipuladores, hoje, na condição de discipulador também, mas ainda na condição de discípulo, que eu continuo, que eu não perdi essa condição, o discipulador ele nunca perde condição de discípulo, porque ele continua aprendendo. O aprendizado, a gente só vai deixar de aprender quando nós partimos para a glória. Porque eu vou continuar aprendendo sempre. Eu sou um eterno aluno, eu sou um eterno aprendiz. Porque enquanto eu estou aprendendo, eu estou me alimentando. E é um princípio básico, natural, científico. Você só pode dar aquilo que você tem. E também biológico. Você só pode gerar se você foi gerado. Você só pode distribuir aquilo que você acumulou. Você não tem como mudar aquilo que você não tem. Você não tem como mudar aquilo que você não recebeu. Então tudo aquilo que nós transmitimos é aquilo que nós recebemos. Então nós, na condição de discípulo, nós precisamos dar continuidade a esta palavra.
Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Livro de Atos, capítulo 1, versículo vai dizendo. Capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Lucas escreve assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Apareceu-lhes durante 40 dias, e tendo falado estas coisas relacionadas com o reino de Deus, comendo com eles e lhes dando esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quantos dias Jesus ficou aqui? Quantos? 40, diz 40. Quantos dias? Mas entre a Páscoa e Pentecoste, que foi no dia do derramamento do Espírito, são 50 dias. Então, desse dia aqui, da ascensão de Jesus até o derramamento do Espírito Santo, foram quantos dias? 10 dias, gente. Quantos dias foram? 10 dias, beleza, estamos juntos. Então, entre Jesus ter subido aos céus e o derramamento do Espírito Santo, 10 dias. Grande comissão, 500 pessoas viram Jesus ser assunto aos céus. 10 dias depois, Pentecoste, 120 pessoas reunidas. Quantos na grande comissão? 500. Quantos no dia de Pentecoste? 120. A ordem foi para tudo. Se lá já tinha gente desobedecendo, imagine hoje. Se lá, 10 dias, ouviram do próprio Jesus. 10 dias ouvindo do próprio Jesus. 380 meteram o pé, imagina hoje. Se estão ouvindo de mim, do pastor Marvel, do pastor Renê, do pastor Edenilson, quantos não vão desistir? Então nós temos uma ordenança, mas sempre vai ter o remanescente fiel. Sempre vai ter aqueles que vão permanecer fiéis. Sempre vão ter os 120 que vão estar lá no dia de Pentecoste. Mas mesmo dentro dos 120, tinha gente duvidando. Ué, pastor, não foram os 120 que foram cheios? Não, não. Lê o texto. Porque não foram os 120 que foram cheios. Porque alguns começaram a reclamar e debochar. Não foram todos. Então nós vemos que a luta de fazer discípulo não é de agora não, gente. É desde o começo. A dificuldade de fazer discípulo é desde lá de trás. Porque tem pessoas que não entenderam qual é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também dos gentios. Esse é o poder de Deus para transformar a vida do indivíduo, transformar o pecador num homem ser regenerado, numa nova criatura em Cristo. Este é o poder do Evangelho. Aquele que pega alguém que é desprezado pela sociedade, que é marginalizado pela sociedade, ele dá um novo nome escrito no livro da vida. Este é o poder do Evangelho, de nos tornarmos nova criatura, termos um novo nascimento, um nascer de novo, o poder da transformação e da regeneração. E nós somos chamados para levar este Evangelho. Mas como eu falei lá no começo, já não era fácil. 10 dias de diferença. Eu não sei o que aqueles caras estavam fazendo.
Eu não sei o que eles decidiram fazer naquele dia. Eu tenho um pastor amigo meu que ele sempre diz, né? Quando Jesus apareceu e Tomé não estava lá reunido, ele não sabe o que Tomé achou de melhor para fazer do que estar reunido junto com os apóstolos. Ele devia ter alguma coisa na agenda para fazer, de não estar reunido. Mas ele não estava naquele dia. E aí, naquele dia de Pentecoste, 380 foram embora. Não sei o que estavam fazendo, mas eles não estavam reunidos como Jesus mandou. Então nós precisamos voltar às origens, precisamos voltar à nossa raiz, precisamos voltar à nossa essência como igreja do Senhor, fazer discípulos, transmitir a mensagem, transmitir os ensinamentos. O que eu recebi, o que eu aprendi, eu preciso passar. Como o pastor Edenilson falou de manhã, amanhã nós não estaremos aqui. Amanhã a liderança desta igreja vai passar. Outros se levantarão. E outros precisam dar continuidade a esta palavra. Outros precisam continuar fazendo discípulos. E sucessivamente os que vierem depois continuam também fazendo discípulos. Porque assim foi conosco. E esta igreja precisa continuar, mesmo quando nós passarmos. Porque nós temos uma data de validade também. Nós somos produtos perecíveis. Nós somos produtos que perecem com o tempo. Não sabemos exatamente, nós não somos como um produto que você adquire lá no mercado, que vem lá com a data escrita de validade. Nós temos uma data de validade que não está escrita necessariamente, mas nós sabemos que ela vai vencer, mais cedo ou mais tarde. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas essa data vai vencer. Então nós precisamos pregar o evangelho, ensinar as pessoas, fazer discípulos, fazer com que a nossa palavra chegue a outros e que esses outros acompanhem o mesmo entendimento. A igreja precisa dar continuidade a esta obra. Jesus, falando em Mateus 28, 19, ele diz assim, e na parte A do versículo 20: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então Jesus deu uma ordem, a grande comissão. Esse texto que eu li de Atos e Mateus, eles são o mesmo texto, são o mesmo momento que Lucas e Mateus estão descrevendo. Então são as últimas ordenanças de Jesus. Então ele deixou princípios para nós. Então nós estamos aqui neste propósito. Então, na diferença de 10 dias, muitos abandonaram o barco. Na diferença de 10 dias, muitos desistiram. Na diferença de 10 dias, muitos abandonaram o Senhor. Alguns saíram e foram embora, mas eles continuaram pregando a palavra. O pessoal que chegou lá na cidade de Corinto, eles pregaram o evangelho lá. Pastor, como é que você consegue entender isso? Paulo, quando chegou na cidade de Corinto, ele encontrou uma igreja já formada. Áquila, Priscila, Apolo, eram algumas pessoas desta igreja. E Paulo começa a conversar com os irmãos, e aí Paulo fala assim, mas porque o Espírito Santo, aí tipo, o que ele está falando? Aí Paulo olhou assim e falou, tipo, esses caras não sabem do que eu estou falando. Vocês não conhecem a doutrina do Espírito Santo, não? Eles não. Aí Paulo, vem cá, vocês conhecem que doutrina então? Do batismo de arrependimento, do batismo de João. Ou seja, quem pregou para a igreja de Corinto não estava lá no dia de Pentecostes. Estava no dia da grande comissão, mas não estava no dia de Pentecostes. Ele não passou a informação que aconteceu no dia de Pentecostes. Ele só falou da mensagem que recebeu no dia da grande comissão. Ele não recebeu toda a instrução, mas ele começou a pregar o evangelho com o que ele tinha.
Aí o apóstolo Paulo chega e fecha, orando por eles, para que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Mas nós vemos aqui que o Senhor nos deu instruções. E aí nós vamos tirar alguns aprendizados para nós, que nós como igreja precisamos resgatar esse entendimento da necessidade de fazermos discípulos. Como eu falei, independente de quem você é, do cargo ou função que você exerça na igreja, você é chamado a fazer discípulos. Você é chamado a reproduzir outro como você foi reproduzido. Então, a primeira lição para nós hoje: a missão da igreja é espiritual. Repita comigo: a missão da igreja é espiritual. Nós não estamos aqui para passar conteúdo, nós não estamos aqui para passar conhecimento técnico, científico, nós estamos aqui para passar algo espiritual, de transformação de vida, de transformação de mente, de capacitação espiritual. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 6, diz assim: então estavam reunidas, quando perguntaram a Jesus: será que será nesse tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus está falando de coisas espirituais. Aí qual é a pergunta dos caras? Materiais. Lembra de Jesus com Nicodemos? Jesus está falando de coisas espirituais, que é necessário nascer de novo. Qual é a pergunta de Nicodemos? Posso eu voltar a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus está falando de algo espiritual e Nicodemos está falando de algo natural. Aqui é a mesma coisa. Jesus está falando de algo espiritual e a pergunta deles é material. Aí Jesus responde para ele: não cabe a vocês conhecer os tempos ou a época que o Pai fixou pela sua autoridade. Tem coisas que não nos dizem respeito. Tem coisas que não é da nossa conta. Tem coisas que Deus vai fazer pela autoridade e a soberania dele. Tem coisas que nós não entendemos. E não vamos entender mesmo. E o Senhor não está preocupado se você vai entender ou não. Então tem coisas que a gente vai tocar o barco, vai continuar navegando sem entender. Vamos para outra margem. Uma tempestade terrível no meio do caminho. Todo mundo preocupado, mas Jesus está dormindo. Está tudo bem. Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? E Jesus, muito tranquilo, aquieta o vento, manda que o mar se acalme. E está tudo certo. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, que o nosso ministério, a nossa igreja é espiritual. E que as coisas desse tempo passam. As verdades deste mundo, elas caem por terra. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, a missão da igreja é espiritual. Segunda lição para nós: Jesus não é rede social. Vira para a pessoa que está do seu lado. Jesus não é rede social. Pastor, o que você quer falar com isso? Jesus não precisa de seguidores. Jesus precisa de discípulos. Quem tem seguidores é pessoal de TikTok, é pessoal de Facebook, é pessoal de YouTube, é pessoal de Instagram, é pessoal de sei lá o quê. Isso é seguidores. Jesus mandou fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. Não é fazer seguidores, não é curtida, não é like, é fazer discípulos. É fazer testemunhas. Jesus fala assim no versículo 8 de Atos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então nós somos chamados para sermos discípulos, testemunhas fiéis da obra da redenção. Então nós somos chamados para isso. Não somos seguidores para dar curtida, para dar like, para ver vídeo. Nós somos chamados para reproduzir.
Nós somos chamados para continuar, dar continuidade. Nós somos células vivas. E a função da célula é multiplicar. Então nós somos chamados para isso. Estamos aqui para isso. Então você é chamado para fazer discípulos. Você é chamado para testemunhar de Cristo aonde você estiver. Aonde você estiver, você é chamado para ser luz. E a luz é para incomodar a escuridão. A luz é para incomodar as trevas. A luz é para ir na contramão deste mundo. Nós somos chamados para isso. E aí nós vamos avançar um pouquinho no livro de Atos, porque a nossa terceira lição é: as promessas de Jesus se cumprem aonde? Na obediência. 10 dias depois que Jesus dá as últimas instruções, dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas, fiquem em Jerusalém. A igreja está reunida lá no livro de Atos, capítulo 2. 10 dias depois, diz aí, Atos 2, capítulo 1, versículo 1 e versículo 4 diz: ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então eles estavam todos reunidos. E veio sobre eles aquilo que Jesus falou: em poucos dias vocês receberão o poder do Espírito Santo. Então, na obediência há cumprimento de promessas. Muitas das vezes a gente quer o cumprimento de promessa, mas a gente não quer estar unido com o nosso irmão. Nós não queremos estar junto com os nossos irmãos. Nós não queremos estar no meio do braseiro. E aí não tem cumprimento de promessa. Diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e ficaram cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse entendimento, que quando há unidade, quando há compromisso, quando há obediência, a promessa do Senhor se cumpre em nós. E aí, para nós avançarmos, os discípulos de Cristo precisam pregar a sua mensagem. Segundo o capítulo de Atos, capítulo 37 e 38, dizem assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito. Jesus falou para eles na grande comissão que eles receberiam o Espírito Santo. Agora Pedro fala para aqueles que não receberam: se arrependam, creiam, e vocês também receberão. Pedro recebeu o Espírito Santo, agora ele está dando continuidade. O que eu recebi, eu preciso passar. O que eu ganho do Senhor, eu preciso passar. Eu não posso ficar retido. Eu preciso passar adiante. E Pedro começa a pregar com ousadia, com coragem, com discernimento. E a mensagem dele é a mesma de Jesus. É a mesma mensagem de João Batista: arrependam-se, arrependei-vos. É a mesma mensagem, é o mesmo discurso. E é a mesma mensagem que eu estou pregando aqui há quase 2000 anos. Eu continuo pregando a mesma mensagem: arrependam-se. Mudança de vida, mudança de coração, mudança de rotina, mudança de percurso, mudança de trajetória. Quem foi meu aluno lá no CDBB, primeiro módulo, o que eu falava lá, gente? Conversão. Princípio, autoescola. O que é conversão? Retorno. Então, quando a gente fala em conversão, biblicamente, às vezes a pessoa fala assim: conversão é o quê? Conversão é básico, gente. Retorno. Voltarmos ao Senhor. Se nós estamos indo na mão deste mundo, eu estou indo na mão deste mundo,
prostituição, adultério, corrupção. Quando eu me converto, o que acontece? Eu começo a ir na contra. O que vai acontecer? Eu vou ter que me chocar com o padrão desse mundo que está indo para lá. Se a corrupção não me incomoda, se a prostituição não me incomoda, se o adultério não me incomoda, se nada disso me incomoda, não houve conversão. Eu continuo indo no mesmo fluxo. Então, quando eu me converto, automaticamente eu vou ter que me bater com este mundo. Eu vou ter que bater de frente com os princípios e padrões deste mundo. Porque o meu padrão já não é mais o mesmo. A minha condição é na contramão. Estou voltando para o caminho que todo mundo está indo. Eu vou perder algumas coisas. Algumas portas vão se fechar. Algumas coisas vão acontecer. Algumas vantagens, muitas das vezes ilegais que eu tinha, eu vou ter que largar. Alguns caminhos de morte que eu trilhava, eu vou ter que largar. Porque agora eu estou no caminho da vida. Eu andava no caminho da morte, mas agora, como eu estou no caminho da vida, algumas coisas eu vou ter que abandonar. Muitas coisas eu vou ter que abandonar para andar no caminho da vida. Então, nós precisamos pregar esta mensagem. Mensagem de arrependimento, mensagem de transformação. E aí, os discípulos de Cristo precisam ter um padrão. Nós temos um padrão a ser seguido. Versículo 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos um padrão a ser seguido. Igreja não dá para ser cada um por si, Deus para todos. Igreja é comunhão. Mas pastor, tem gente chata? Tem um monte. Eu sou um deles, né? Mas tem gente chata, tem gente difícil. Tem um monte. Tem. Tem gente que é mais fácil de se levar, tem gente que é mais fácil de conviver, tem. Mas tem gente que é difícil, gente. Meu pai tinha uma expressão, né? Tem gente que é carne de pescoço. Nem panela de pressão dá para cozinhar o sujeito. Você vai gastar o bujão de gás inteiro e não vai cozinhar o sujeito. O sujeito vai continuar sendo casca grossa. Mas esse também é filho de Deus. Esse também é filho de Abraão. Esse também é crente. Precisa ser transformado. Mas esse também é filho de Deus. E precisa estar no nosso meio. Ninguém disse que seria fácil viver no Evangelho. Olhe para Jesus. Você acha que era fácil andar com fanfarrão igual Pedro? Falastrão. Que diz para você, ó, fechei contigo, estou contigo, não abro, estou contigo até o final. Se preciso, morro. Aí na hora que prendem Jesus, vem cá, você também não é um deles? Eu nunca vi mais gordo. Esse vi mais gordo aqui é por minha conta. Mas ele fala, nunca conheci. E as pessoas continuam falando, mas você fala como ele. Não, eu não. Mas o cara não falou, rapaz, que até o final, que todo mundo podia negar. Olha a estrutura, olha os caras que andavam com Jesus. Jesus foi preso e todo mundo meteu o pé. Todo mundo meteu o pé. Pedro acompanhava Jesus de longe. João só aparece na crucificação. Cadê os outros caras? Tinha ninguém, filho. Olha a galera que andava com Jesus. Olha a equipe que Jesus tinha. Você acha que era fácil para ele também? Andar 3 anos com um camarada que você sabe que vai te passar a perna, que vai te vender, que vai te trair. Você acha que é fácil? Mas Jesus era Jesus, mas Jesus também tinha lá 100% homem, igual a gente. Imagine olhar para o cara e falar, ai rapaz, esse cara vai me dar uma pernada. Mas esse é o desafio de ser cristão. Esse é o desafio de se parecer com Cristo. Abrir o coração e perdoar em Cristo. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom e Ele nasceu no nosso coração. E nele nós somos nova criatura. E nós somos chamados para viver segundo o padrão dele e não o nosso. Na contramão desse nosso padrão.
Do bateu, levou, fez comigo, eu faço também. Nós somos chamados para ir na contramão dessa cultura. Nós temos um padrão muito elevado, que é o padrão do amor, do perdão, da ressignificação das coisas. E aí, os discípulos de Cristo precisam viver em unidade de propósito. Versículo 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Compartilhavam ceia, orações, comunhão, compartilhar do pão. Estavam juntos sempre. Tinham princípios, tinham propósitos em comum. E a igreja caminhava. E aí, para nós terminarmos essa palavra, os discípulos de Cristo precisam fazer a diferença na comunidade em que vive. Precisam fazer diferença na comunidade local. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja fazia diferença no meio da comunidade. A igreja não era só um ponto que atrapalhava. A igreja não era só um local que reunia os irmãos. A igreja era um local que acolhia as pessoas. A igreja era um local que as pessoas de fora olhavam e admiravam aquele lugar. Então, ser discípulo de Cristo é ser luz no meio da escuridão. É ser diferencial. É ser um farol brilhando aonde nós chegarmos. É iluminarmos as pessoas. É mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. É mostrar para as pessoas que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. É mostrar que a nossa velha natureza, ela foi trocada, ela foi substituída. E aí nós temos uma nova identidade. E essa identidade é alguém que se parece com Cristo. É alguém que lá na cruz diz para o Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoa os seus algozes. Aí nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 6, Estevão sendo apedrejado. Acusações falsas contra ele, assim como Jesus. Estevão mostra que é um bom discípulo de Cristo. Porque qual é a oração de Estevão diante dos seus algozes? Pai, não impute sobre eles esta morte, mas perdoa-lhes. Verdadeiro discípulo de Cristo. Mostrando que aquilo que Cristo fez, Ele também faz. Então nós somos chamados a fazer isso. Nós somos chamados a dar continuidade à obra que Cristo fez. Nós somos chamados a dar continuidade à obra que os apóstolos fizeram. Como Estevão fez. Nós somos chamados a fazer esta obra também. Então cada um de nós, independente do ministério que você ocupe na igreja, independente daquilo que você faça na igreja, quer seja ministérios que são visualizados, ou ministérios invisíveis. Eu sempre falo dos ministérios invisíveis, que é o ministério da intercessão, por exemplo. Você só identifica o pessoal da intercessão porque eles têm uma camisa lá, oração. Mas tem um pessoal que é da oração, que ora em casa, tem uma escala de oração, tem um relógio de oração, que de hora em hora tem um grupo orando, tem um pessoal orando. E você nem sabia disso de repente. Mas tem esse pessoal orando pela sua vida, orando pela sua causa, orando pela sua casa, pela sua família. E você não vê esse pessoal. Você muitas das vezes chegou aqui, seu filho está lá no ministério infantil. Alguém está cuidando, alguém está zelando. Mas você muitas das vezes não sabe nem quem cuida, nem quem toma conta do seu filho enquanto você está aqui ouvindo a palavra, participando desse momento do louvor da mesa do Senhor. Mas alguém está fazendo algo por você. Alguém está servindo e você nem sabe quem é. Alguém está ali na transmissão, botando a letra aqui, botando os versículos bíblicos, botando os tópicos aqui. E você nem sabe quem está ali em cima.
Você está ouvindo o som do microfone porque alguém está na técnica ali operando. E você não vê. Mas são pessoas que estão fazendo o trabalho para o qual foram chamados. Então nós precisamos entender que cada um de nós, aonde nós estivermos, fazendo aquilo que nós fazemos, nós somos chamados a fazer discípulos. Então guarde essa palavra no seu coração. É tempo de fazer discípulos. Assim como os apóstolos lá atrás começaram a pregar, começaram a comunicar, e através da pregação, cheios do Espírito Santo, vidas vão se convertendo. E essa mensagem chegou até nós. E hoje nós somos resultados dessa mensagem que foi pregada, que foi retribuída, que foi repartida, que foi repassada, até chegar a nós. E nós estamos aqui dando continuidade a essa estrutura, pregando para que outros amanhã conheçam o Evangelho de Cristo e que deem continuidade também. Não parem em si mesmo. Nós não podemos ser negligentes com esse chamado. Nós não podemos errar como a geração do deserto, a geração que entrou em Canaã. Na terceira geração, eles já não sabiam os feitos que o Senhor tinha realizado a favor de Israel. Os líderes não deram continuidade ao discipulado. Os líderes não formaram outros líderes. Os discípulos não fizeram discípulos. E o povo foi se desviando cada vez mais do Senhor. E nós não podemos errar também. Porque eles erraram porque eles não tinham um manual escrito igual ao nosso. O manual deles era só de um para o outro. Nós não, nós temos um manual, todo especificado. Assim como eu não gosto de ler manual de aparelho eletrônico, eu compro o aparelho, se eu começo a botar para funcionar, ligar e funcionar, beleza. Mas aqui eu preciso estar lendo o tempo todo. Porque esse aqui não é um manual técnico somente. É uma palavra viva e eficaz. É ela que me alimenta, é ela que me sustenta. É ela que me revela quem Deus é. É ela que me faz conhecer o meu Pai. É ela que me faz conhecer o meu Deus, o meu Senhor. Então eu preciso ler esta palavra constantemente. E eu preciso ensinar esta palavra constantemente. Então é tempo de fazer discípulos. Seja qual for o seu ministério, invista em fazer discípulos. Invistam em reproduzir outras pessoas. Insista em fazer novos igual a você. Não somente igual, queira fazer melhor. Queira reproduzir alguém melhor do que você. Fala para ele, se você fizer dessa forma, vai dar errado. Porque eu já errei nesse lugar aqui. Eu sei que essa fórmula aqui vai dar errado. Então não erra aqui não. Faz desse jeito que você vai acertar mais. Não tem que fazer o teste não, que esse teste aqui, isso aqui vai dar errado. Essa fórmula aqui não funciona. E às vezes a gente faz porque ninguém avisou para a gente que ia dar errado. Aí a gente tenta. Mas avise para as pessoas, comunique as pessoas, ensine as pessoas, instrua as pessoas, para que eles não errem o mesmo erro que você errou. Mas faça melhor o que você acertou. Aperfeiçoe mais o que você conseguiu acertar. Esse é o nosso compromisso como igreja. E esse é o tempo de nós fazermos isso. E aí nós estamos aqui nesta noite, na mesa do Senhor. E aí eu convido a você, que é membro da igreja, e de repente é membro de outra igreja, está nos visitando, a fazer uma alta análise do seu coração, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Ele nos ensina a analisarmos, fazermos uma alta análise. E aí, ele diz, analise-se, pois, cada um a si mesmo. E aí, a partir dessa análise, se não há condenação, coma do pão e beba do corpo, do sangue do Senhor. Coma do pão, que é o corpo, e beba do sangue, e beba do vinho, que é o sangue do Senhor. Sendo assim,
Todos estamos convidados a participar da mesa do Senhor. Mas se há alguma condenação, o apóstolo Paulo fala: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação sobre si mesmo. Então a autoanálise não é para cercear ninguém, muito pelo contrário. É para fazer com que cada um entenda que o momento de Santa Ceia é o momento de confessarmos as nossas fraquezas. É o momento de confessarmos os nossos pecados. É o momento de abandonar as velhas práticas e nos voltarmos integralmente por Senhor. E colocar a nossa esperança e expectativa no Senhor. E aí comamos do pão e bebamos do cálice. Porque esta noite é a noite de nós celebrarmos, mas é a noite também de nós anunciarmos para o mundo que o Senhor está voltando. O apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a volta do Senhor. Nós anunciamos que o Senhor está voltando. Nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E esse é o tempo de nós estarmos aqui. Vamos nesta noite cantarmos uma canção, deixando que Ele deixou todas as coisas e veio para a terra, habitou entre nós. 33 anos de vida. 3 anos no ministério, abençoando pessoas, curando pessoas, ressuscitando mortos, pregando o evangelho da salvação, pregando o evangelho do arrependimento, atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, parando para falar com as pessoas, instruindo as pessoas. E nós estamos aqui nesta noite, em cumprimento a esta palavra, dando continuidade a este evangelho, instruindo e ensinando as pessoas todas as coisas que o Senhor nos ensinou.